de uma bolsa, Tá o mesmo ele tem comportamento. aquele padrão. Sobe, faz um certo volume de ondulações, aí cai, faz uma correção, aí sobe de novo. Mas e aí, já aproveitar isso aí, você começou em 93. Claro, a internet chegou aqui no Brasil para instituições de ensino em 1988, mas liberado para o público caseiro em 94. Sim, eu fazia boleta manual em 93. Escrevia na mão, assinava, carimbava. Tudo. Então, porque a gente tava aqui vendo no Twitter até umas informações assustadoras. Como é que você obtinha informações em 1993 com velocidade para saber como agir no mercado financeiro? Não tinha tanta velocidade. Era jornal, que era com delay de um dia. E tinha uns serviços de informação que era assim, tipo aqueles computadores mais antigos ali. Ia registrando a notícia. BNPC, registrava com era o broadcast, né? Que era uma agência Estado, tinha um serviço de informações eletrônicas que ficava dando headlines e você abria e podia ler a notícia, entendeu? Entendi. Isso já tinha na TV. Já tinha? Mas como que você não tinha no TV, escritório, tinha no computador. Na mesa de operações da corretora. Ah, entendi. Você não tinha um browser que você entrava num site. Você não tinha internet, mas você tinha um serviço de informações que vinha por... Tipo a BBS que tinha. Exatamente. Isso. Então tinha uma rede, a gente tinha acesso a uma plataforma, a um terminal com cotações online, entendeu? E a gente não tinha acesso a um browser para entrar na internet. E a parte de telefonia era muito boa, né, professor? Muitos telefones você tinha clique. Você tinha LP, linhas dedicadas, né? Que era uma linha dedicada que você apertava um botão, você já caía direto no outro banco, pra você ter rapidez, você não ter que discar. Então, a gente tinha linha dedicada com todo mundo. Eu apertava um botão, eu quero falar na mesa de operações do Citibank. Pum. Quero falar na mesa de operações do Bradesco. Outro botão. Cada banco tinha... Então, todos os bancos tinham um LP um com o outro e tinha uma LP com o Banco Central também. Então, o Banco Central, quando queria fazer uma intervenção no campo, por exemplo, quando ele resolvia intervir, ele apertava um botão e ele colocava na tela, que tinha um sistema que era o Sisbacen, que existe até hoje, mas que ele avisava. Em 2 minutos, leilão de câmbio. Que era intervenção. Eu me lembro que em 94 teve a crise do efeito tequila do México. Eu era estagiário da mesa. O Banco Central fez 32 leilões de câmbio para intervir na moeda. E o real tinha acabado de ser lançado, né? 94. E aí, vinha na tela um pisca-pisca, e aí os telefones tocavam. O Banco Central ligava na linha direta para os bancos e pedia o preço, que ele queria que os bancos dessem preço, que ele ia fazer uma operação com todo mundo, fazer uma intervenção. Ele ia vender câmbio esse dia. Então, ligava nos dealers, no LP, e quando avisava intervenção na tela, depois de 10 segundos, tocava o telefone. Era o operador da mesa do Banco Central, atendia o operador da mesa do banco, o operador pedia, como você paga tantos milhões? O banco, tanto. Pum, levou. Era assim. Era tudo... Hoje em dia é tudo digital. O cara faz uma intervenção, é pregão eletrônico, é apertar botão. Mas você acha que era mais fácil na década de 90 ganhar dinheiro? Porque hoje você tem muitos players influenciando o mercado. Era mais fácil, você tinha mais arbitragem. Porque demorava o delay, a informação chegava para minutos antes do outro, então o cara saía na frente, operando antes do outro. Hoje é muito mais rápido. O mercado tá muito mais dinâmico em termos de... Por conta da tecnologia, a informação praticamente bate igual para todos e nem é uma pessoa que recebe, é um sistema que já arbitra sozinho, entendeu? Eu tenho umas perguntas básicas para fazer, mas é que o negócio aqui já começa muito dinâmico, então a gente já vai fazer uma paradinha para isso aí. Mas, por exemplo, eu vejo cresceu muito no passado, esse negócio de day trade. Perfeito. Né? E eu vi um estudo sobre o day trade, já faz um tempo, que era assim, eu não vou lembrar os números exatamente, mas era uma coisa assim assustadora. 99% de quem fazia day trade perdia dinheiro. Sim. Aí assim, 0,5 ganhava, mas o cara ganhava assim, R$1.000, R$2.000. R$300, né? Foi um estudo da GV, né? Ele já foi refeito algumas vezes, né? Então, ele é um estudo feito para índice futuro. Certo. Né? Operar o day trade do índice futuro, que de fato é muito difícil. Muito difícil. E no dólar tem também, o pessoal faz? Mas essa estatística... O dólar também é muito difícil. O dólar não tem fluxo, né? É quase impossível, na verdade. Mas o índice também é muito difícil. E assim, tem muitos compradores a 132,10. E um monte de vendedor a 132,20. Então, o cara que fica fazendo day trade, ele já paga um prêmio só para participar ali do book, entendeu? Sim. Então, se ele não tiver uma capacidade de fazer uma avaliação, uma análise que diferencie ele, ele vai acabar perdendo dinheiro. Como ele já entra sendo obrigado a sair no final do dia, ele também já é apertado pelo spread. Então são várias coisas que o atrapalham. Mas agora, a principal deles é um negócio chamado RLP. O que é o RLP?
Hoje as corretoras elas têm um incentivo de te venderem, te motivarem a operar o day trade. Por quê? Porque eles, na hora que você está comprando a 132,10 e vendendo a 132,20, a corretora ela tem um monte de ofertas, um monte de gente comprando nesse preço, um monte de gente vendendo nesse preço. Se você está vendendo a 20 e você quer bater no 10 para sair do negócio, você vai tentar fazer uma ordem a mercado. A corretora, o que ela vai fazer? Ela vai congelar a sua ordem a mercado, a tua corretora. Sim. Ela vai fazer um leilão reverso por 1/1000º de segundo com outros players de high frequency e ela vai vender a sua ordem para alguém a 132,04 e aí ela vai ganhar esses 6 centavos, só que ela vai passar o negócio no meio do caminho, a 15, sei lá, só que ela vai comprar de você a 10. Então, para a corretora é muito vantajoso que as pessoas fiquem fazendo o negócio loucamente. Entendi. Porque ela ganha no spread, tipo o dólar, no spread do dólar. Isso antes dos sistemas eletrônicos era manual. As corretoras com grandes mesas de operações, quando um cliente dava uma ordem para vender no preço da compra, um outro operador já tinha alguém que queria comprar no preço da venda. Eles vão gritar pro outro, não, direto na casa, passava pro outro a boleta, fazia no meio, ó. Aí falava para mim, você mandou vender a 10, eu consegui para você a 12. Né? 2 pontos a mais. E o cara que mandou comprar a 20, chegar pra ele, ó, consegui pra você a 17. E a corretora ficava com 5 por conta de que ela melhorou pra todo mundo. Sabe aquela história que se não custa nada, você é o produto? Sim! Então, você já viu que tem um monte de corretora por aí que você opera, não tem custo de corretagem zero? Sim. Por isso, porque eles ganham no seu fluxo ali. Porque assim, se um cliente se o cliente que quer vender tá oferecendo a 20, ele fala pra você vender a 10, e você é o outro cliente que quer comprar, e que no mesmo momento manda comprar a 20, a corretora tem na mão um cara vendendo a 10 e outro comprando a 20. Então ela melhora um pouco pros dois, 12 pra você e 18 pra você, melhorou pros dois, e ela fica com 8. É que tem uma genialidade. E que é perfeitamente legal fazer isso. Sim. É que tem uma genialidade nessa questão do curso, porque eu conheço várias pessoas que entraram nessa, e todos eles tinham a certeza que iam ficar ricos. Sim. E ninguém ganhou dinheiro. Não fica. Inacreditável. E sempre me pareceu, até pelas pessoas que eu via, sempre me pareceu que era golpe. Esse negócio de day trade. Sim. E eu, na minha estupidez, na minha burrice, eu via 2 caminhos de se ganhar dinheiro com day trade. Ou você tem informação privilegiada, e aí você ganha. Eu imagino que são raras as pessoas que têm informação privilegiada. E eu imagino que esses estão ganhando no dia. Ou você tem um sistema de inteligência artificial que você criou, um sistema de análise genial. Muito genial. Então, se você não tiver uma dessas duas coisas, me parece que você não vai ganhar dinheiro no day trade. São as duas coisas. Geralmente, bancos com fluxo ganham dinheiro no day trade. Não, eu digo a pessoa física, a pessoa comum. Pessoa física, mais difícil. Pessoa física não tem esse volume de informação igual os grandes players. Porém, se você tiver um método, então eu vou refinar isso que você falou. Se você tiver um método, e esse método permite que você identifique, a gente chama em inglês de trade setups. Trade setup é uma possibilidade, né, que você consegue medir risco e retorno ali naquele momento. Se eu der certo esse setup, essa formação aqui de preço, essa possibilidade, eu vou ganhar 8 ou vou perder 2. Você consegue medir o ponto onde você está certo. Você tem alguma metodologia que te permite reconhecer se você acertou ou não logo depois que você entrou no trade. Se você errou, ele te permite sair perdendo pouco. E se você acertou, ele te permite navegar aquele acerto. Se você tem um método, e o método não precisa ser infalível, basta que você identifique se você está certo ou errado. Se você está certo, você navega. Você não sai muito rápido. Porque a nossa mente humana é assim. Você entrou num day trade, ou um trade qualquer, você começa a ganhar, você tem uma pressa meio que em realizar o lucro. E se você tá perdendo, ao contrário, você fica falando, não posso estar errado. E você fica sentado lá e vendo o prejuízo te comer. Então, o day trade, por isso que o day trade dá prejuízo, muitas vezes. Você pode acertar, mas você sai muito rápido. E quando você erra, o teu psicológico fica lá te segurando a não sair. Aí, por isso que dá errado. Então, você tem que ter uma metodologia que seja racional, que não permita teu emocional te dominar. E você, estou acertando, eu vou navegar, em vez de eu zerar, eu vou colocar o que a gente chama de trailing stop. Eu não sei nem falar em português essas coisas. Trailing stop é uma ordem de stop que ela não sai da operação. É um stop gain, né? Um stop do ganho. Ele não é tipo, subiu um pouco, eu vou zerar. Você tem um target, se não chegou lá,
você vai colocando o teu stop um pouco abaixo do preço, né? Porque se o mercado voltar e bater, saiu. Você realiza alguma coisa. Garantiu, e o prejuízo é exatamente o oposto. Você tem um nível onde bateu ali, você sabe que você está errado. Seja qual for o teu emocional, você não vai obedecer, você vai lá e zera naquele nível. Então, se você tiver disciplina e tiver um modelo desse, que pode ser gerido pela tua mente humana, se você conseguir isolar o emocional, ou então, se você programar isso no computador, a inteligência artificial pode tomar essa decisão. Então, mas aí que tá. O difícil, eu imagino que seja analisar a causa raiz que vai causar, que vai promover um ganho ou uma perda, a subida ou uma descida. Porque eu vi uma coisa, e é legal de ter profissionais, para eu comparar a minha estupidez da minha análise, eu que não entendo nada disso, com os profissionais. Por exemplo, eu vi uma coisa que para mim nunca fez sentido para mim, desses caras de day trade e tal, que é análise de gráfico. Os caras analisavam então nós gráfico vamos falar bem disso aí. como se fosse um fenômeno físico. Então, por exemplo, eu imagino que eu tô analisando uma estrela com 5 massas solares, aí eu tô analisando a composição química, e eu vejo, é uma estrela, 5 massas solares, e eu tô vendo lá, ela começou a fundir ferro. Ela começou a fundir ferro, eu sei que a reação já não tá mais... Ela não tá mais fornecendo energia, tá consumindo. Não tem mais reações nucleares que vão sustentar. Então eu sei que ela vai colapsar e vai explodir numa supernova. Não tem como acontecer de outra forma. Isso é um fenômeno físico. O gráfico é, como o nome diz, é uma interpretação gráfica de um fenômeno físico, que é um fenômeno muitas vezes motivado por questões emocionais, sociais, que eles não respeitam lei nenhuma. Não, algumas respeitam. Então, eu vou chegar nisso. Mas assim, analisar o gráfico por si só. Não, então, que o gráfico cai, quer dizer que depois ele vai se fazer um candle. Isso não faz sentido pra mim. Exatamente. Mas agora eu vou usar o termo que dá o nome ao teu podcast, engenharia reversa. Legal. Você não tenta definir o que é o gráfico. Vamos primeiro pegar os gráficos de oscilação de preço de mercado. Sim. E são gráficos que, assim, muita gente quer tratar aquilo como física. E em vez de você querer rotular e querer enfiar o que aquele gráfico é dentro de um padrão, dentro de uma definição, esquece de definir o que é o gráfico agora. Vamos primeiro apenas observar. Então você pega e plota o preço. Pega lá o que existe há muitos anos. Pega lá o Dow Jones. Dow Jones existe desde 1700 alguma coisa, desde 1800 alguma coisa. A Bolsa Britânica, então, existe desde 1700 e tal. Plota essa bolsa, desde o início dela, plota as oscilações. Máxima, mínima, fechamento, abertura. Máxima, mínima, fechamento, abertura. Por todos os dias do passado até hoje. E você olha aqui. E você plotou aquilo, ele tem um certo... Ele tem uma tendência. Não é só uma tendência, como uma tendência e um padrão de oscilação. Certo. Aí você pega esse gráfico, plotou um gráfico de 300 anos. Certo. Aí eu vou diminuir. Agora eu quero um gráfico de 80 anos. Ploto de 80 anos também. Pega desde 1920 até hoje, 100 anos. Aí eu quero um gráfico de 10 anos. Aí você vai diminuindo os intervalos. Eu quero um gráfico de intervalos de 60 minutos. E plota também. Nos últimos 3 meses, 60 minutos. Todos esses gráficos que você plotar, eles vão parecer muito semelhantes. Você vai plotar um gráfico... Mas não são idênticos. Tem um erro ali. Não são idênticos. Mas não é para ser. Poesia não é idêntico, mas rima. Poesia tem rima. Certo. Às vezes, quando você entende a rima de uma poesia, quando o cara começa a recitar, você já meio que sabe que palavra vai vir. Sim. Mas você joga o seu dinheiro baseado na análise de gráficos, por exemplo? Sim. Funciona. Funciona porque não é porque... eu não estou afirmando que funciona porque eu tenho uma prova, mas a prova é empírica. Depois ela teve que provar uma temática. A prova empírica é o seguinte: todo o comportamento da Bolsa, desde que ela existe, segue um padrão self-similar, autossemelhante. Então, mas se fosse o padrão é autossemelhante. Se você, não é o que eu tô falando. Sim. Pega qualquer gráfico de bolsa, pega um gráfico de 100 anos, 10 anos, 1 ano, 100 dias, 100 semanas, 100 dias, 100 minutos, 100 segundos. Coloca plotado. Você não vai saber qual que é qual. Mas aí, onde que você tá não consegue saber qual que é o de 100 anos. Porque, por exemplo, tô te perguntando, não é uma tá? falha. Não tô falando que tá. É só uma constatação. Não, sim, mas, por exemplo, se é uma coisa que a inteligência artificial sabe fazer bem, é encontrar padrão. Sim, tá? sim. Então, tanto que o padrão foi encontrado, esse padrão que eu tô falando, foi encontrado primeiro, na década de 30, por um homem que não tinha computador. Não, sim, mas assim, se tem um padrão, porque eu acredito que sempre vai ter
as exceções a esse padrão. Porque se ele seguir sempre um padrão, eu botava a inteligência artificial Então, para mas analisar veja bem, isso e eu ganharia O sempre. padrão não é uma fórmula matemática exata. Certo. É um padrão genérico. Eu um tenho que padrão analisar genérico. nuances. Então, vamos lá. O cara Tá. que descobriu esse padrão, para começar, é um cara tipo que nem você. Engenheiro, só que engenheiro de números. O que é engenheiro de números? Contador. Certo. Contador é o cara que... E esse cara trabalhava no Tesouro Americano, no departamento antifraude. O trabalho dele era olhar a contabilidade e identificar padrão de fraude. Porque fraude, os caras Sim. mexem na coisa. Você vê o padrão da fraude, você identifica ali nos números. Ele na verdade, você pega que ele saiu do padrão, né? Geralmente a fraude, ele dá uma Sai saída do padrão, exatamente. Sai do que é comum. Isso. Né? Você tem a lei de Benford, né? Também, que é uma Sim. das leis usadas para identificar a fraude e tal. Então, o cara... O trabalho dele era esse. Ele foi para... Parece que o último trabalho dele antes de ficar doente, ele foi o nome desse cara era Ralph Nelson Elliott. Ele pegou e viajou para Noruega, para Nicarágua, para fazer uma auditoria. A Nicarágua devia para os Estados Unidos, e ele foi para Nicarágua em 1927 ou 28 lá para analisar os números e pegou malária. Esse cara teve que pedir licença. Um ano antes da grande crise. Ele teve que pedir licença do trabalho, porque ele pegou malária, não podia mais viajar, Sim. ficou em casa. Deu um fica em casa para ele. De repente veio o crash de 29. Esse cara não tinha o que fazer, ele falou, eu vou analisar preço de ação. Pegou e fez isso que eu tô falando. Plotou a bolsa britânica americana desde o início. Desde 1800 a 1700. E colocou todas elas, não tinha o que fazer, ficou em casa, não tinha o que fazer, ele escreveu o gráfico na mão e ficou olhando. Mas não é que... Aí ele fez um gráfico de escala temporal menor, Sim. né, de uma semana, de um mês. Olhou e falou, parece a mesma coisa. O gráfico parece igual. E se você pegar o gráfico de 10 minutos em intervalos de 10 segundos de uma bolsa, Tá o mesmo ele comportamento. tem aquele padrão. Sobe, faz um certo volume de ondulações, aí cai, faz uma correção, aí sobe de novo. Entendi. Então, aí ele identificou o seguinte, então qual é a razão para isso? Ele ficou, o resto do tempo dele tá tentando trabalhar nisso. Aí depois ele fez outras medidas e descobriu que o padrão ele não era exato, mas ele respeitava certas regras matemáticas. A sequência de Fibonacci é uma delas. Legal. Ele Caramba. identificou que a sequência de Fibonacci, a relação de tamanho, de preço e tempo de certas ondulações respeitava as frações da raiz áurea, né? Da razão áurea. Da razão áurea. Da razão áurea. Raiz Sim. áurea. Entendeu? A gente usa isso. Mas deixa eu falar um pouco como é que a gente aplica isso em algoritmo. O fato é que o professor Facá opera isso com o dinheiro dele e ganha dinheiro mesmo, assim, há anos. Então, Não é de fato, perfeito. Mas eu vou te sim. dizer, é. se você consegue identificar em que ponto você está do padrão, você sabe na hora que você tem que sair. Mais do que ganhar dinheiro, eu consigo lembrar quantas vezes eu deixei de perder muito dinheiro por causa disso. Você perde pouco e você sai rápido. Existe um erro muito grande nos investimentos, que é não entender o que é um grande investimento. Um grande investimento é aquele que maximiza o retorno geométrico. O que é isso? É aquele que, com uma pequena exposição ao risco, gera grandes ganhos. É o que todo mundo quer. Então, mas você tem que ter uma volatilidade baixa, você tem que ter um risco baixo, Sim. e aí a relação entre o que você ganhou e o que você correu de risco é o que dá o teu ganho. Às vezes o cara fala, o meu deu 50, o dele deu 30. O meu é melhor, não necessariamente. Porque o que deu 30 quase não correu risco, e o que deu 50, ficou pobre quase 10 vezes. Então você tem que criar uma relação entre os dois que se chama retorno geométrico. Você usa a semivariância. Então, assim, vou voltar lá no day trade, tá? O resultado dessa pesquisa é mais ou menos 90% das pessoas perdem dinheiro com o day trade e 10% ganha. Tá? Mas nós dois conhecemos, por exemplo, um cara que já ganhou 500 milhões com o day trade na casa dele. Entendeu? Ele tem um sistema de high frequency. Então ele faz essas ondas todas com vários... Inclusive, ele é nosso companheiro de almoço, a gente almoça junto. Ele consegue Bom, pegar isso um mesmo. trecho e abrir, assim, com essa... Não, ele programa hoje na placa da NVIDIA em nanosegundos. Entendi. No começo, quando ele começou, ele é hacker, 12 anos atrás, era milissegundo. Entendi. Chegou uma época que ele tinha 20% do volume do Ibovespa sozinho. Esse fazendo cara, essas arbitragens. no né? escritório sozinho, chegava a 200 quilos de nota de corretagem para ele. Aí vieram os gringos, faz high frequency, que é a Citadel, a Jump, umas empresas que também fazem essas operações com esses algoritmos. E agora ele tá programando no nanosegundo. Aí o Zé Mané vem, faz um curso, entendeu?
E aí ele acha que ele vai... a cada 10 segundos. O computador dele lê o gráfico com as ondas e Sim. vários padrões milhares de vezes a cada segundo usando IA e várias coisas. E o cara sozinho tem mais dificuldade. Mas o cara que tiver um bom método e souber usar essas ferramentas, essas réguas de cálculo, também vai conseguir. Entendi. É que normalmente é o cara que tá fazendo o passatempo, entendeu?